Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no terceiro dia da Semana da Saúde. Eu sou a Adriele Marquezine, estive com vocês nos últimos 2 dias e vou estar hoje e nos próximos dois. Então, vamos lá? Eu sei que alguns de vocês que estão aqui com a gente já ouviram isso, mas é importante eu explicar o que é a Semana da Saúde. A Semana da Saúde é um evento virtual que foi idealizado e produzido pelo portal Saúde Business e também pela MV. A curadoria de conteúdo estratégico é da Essence, que é a agência da qual eu sou cofundadora. A gente tem também apoio da NetShowme e da IUCA. O objetivo aqui desse encontro virtual é trazer para vocês as principais tendências de tecnologia que estão transformando aí o setor de saúde, né? E a gente faz isso exatamente na semana que se comemora o Dia Mundial da Saúde, que é na próxima sexta-feira, dia 7 de abril. Então, todos os dias dessa semana, né? Tivemos ontem, anteontem, hoje, teremos amanhã e depois. A gente tem 2 webinars, sempre no fim do dia, tratando de um tema geral sobre de tecnologia da saúde, né? A gente falou na segunda, por exemplo, sobre IoT. Falamos ontem sobre Big Data e hoje o tema é prontuário eletrônico do paciente. Cada apresentação é feita para 2 públicos diferentes, né? A gente tem um público que é o público gerencial e outro público que é o público de corpo clínico e assistencial. Então, hoje, como vocês já perceberam, a gente está num modelo diferente. Os nossos entrevistados aqui destes webinars estão no Recife, então a transmissão é feita por uma plataforma diferente da dos outros dias que vocês assistiram. De qualquer forma, funciona do mesmo jeito. Vocês podem entrevistar os executivos, vocês fazem as perguntas pelo sistema aí de chat, que fica no canto direito, ou no canto direito para vocês, né, da sua tela. É só enviar as perguntas, a nossa equipe está coletando essas questões. Então, nos 10 minutos finais, a gente vai selecionar algumas perguntas para fazer para os executivos, mas nesses primeiros 20 minutos, quem fala com eles sou eu. Então, o tema deste segundo webinar do dia é PEP, além da assistência. De que forma o prontuário eletrônico do paciente ajuda a resolver antigos problemas de gestão, como glosas e gerenciamento de arquivos. Quem fala sobre isso com a gente é o Valmir Júnior, que é gerente comercial de produto da MV. Eu tenho aqui uma primeira pergunta para o Valmir, que é, quando a gente fala sobre PEP, logo vem à cabeça a melhora da assistência e da segurança do paciente, né? Que foi um tema que a gente abordou bastante com a Daiane no primeiro webinar do dia. Mas eu queria ver de você, Valmir, qual que é a importância para a gestão hospitalar? Olá, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. E respondendo a tua pergunta, Adriele, é justamente isso. Quando a gente fala em PEP, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é o prontuário e as ações médicas e da equipe multidisciplinar. Só que o PEP ele vai muito mais além disso. E aí, como exemplo, a gente pode começar falando sobre a rastreabilidade. Tudo aquilo que o médico prescreveu vai ser gerado um pedido na farmácia, tudo aquilo que a farmácia dispensou vai aparecer no painel de checagem da enfermagem, tudo aquilo que a enfermagem checar vai aparecer na conta, vai ser lançado na conta do paciente. Então, a gente fala desse circuito, a gente está falando da rastreabilidade. E quando a gente fala disso, a gente está falando de uma gestão mais apurada do estoque e, consequentemente, do faturamento. Então, esse é um dos principais ganhos. Quando a gente consegue fazer a implantação do PEP na sua plenitude, a gente garante a rastreabilidade. Automaticamente, a gente já garante o quê? Uma gestão eficiente do estoque. Hoje, um dos grandes problemas na gestão hospitalar, e esse é um dos gargalos mais, vamos dizer assim, considerados, é o desperdício. Será que eu faturo tudo aquilo que eu produzo? Será que eu consigo entregar tudo aquilo que eu faturei? E com o PEP, como ele é o centro de atenção, ele consegue fazer todo esse gerenciamento.
Ou seja, aquilo que o médico prescreveu, a gente tem garantia que vai chegar na farmácia somente aquilo que o médico prescreveu, que não vai existir um enxerto do material do medicamento ou algum produto de material especial. A gente tem a garantia que o que gera o pedido na farmácia saiu da mão do médico. E mais, ele vai muito mais, porque no momento que o médico está prescrevendo, o sistema já está aferindo as regras de faturamento contratuais entre a operadora e a instituição. E aí ele já está alertando o médico, olha, há necessidade de justificar, há necessidade de você preencher um laudo. Então essas informações, por mais simples que sejam, elas ajudam a melhoria lá do faturamento, que é o final do circuito. Então a gente já recebe, a gente já consegue produzir a conta praticamente sem nenhum ajuste ou fazer ajustes mínimos, mas a conta ela chega ao final no faturamento já praticamente faturada. E o sistema, é lógico, já vai fazendo toda essa interação com as regras e alertando o médico. Ou, vamos dar um exemplo, que é muito comum. O médico chega, prescreve e o paciente tem uma prorrogação a ser feita. Através do PEP eu consigo alertar o médico que aquele paciente já tem uma diária que já está vencida e não foi prorrogada. E aí o sistema já vai gerando esses alertas, o médico já vai justificando e o faturamento ou a central de guias já vai autorizando. Então o prontuário eletrônico, eu diria que ele é a ponta do iceberg. Embaixo desse processo da prescrição eletrônica tem todos esses controles que o PEP ajuda a fazer com que a gente obtenha uma performance melhor. A gente consegue ter a garantia que tudo aquilo que foi produzido será faturado, que foi faturado será entregue, o que foi entregue será recebido, e aquilo que não foi recebido por uma glosa, que é um grande problema hoje que nós temos, será recursado, e se não for recursado, vai ser acatado. Eu vou ter uma visão muito detalhada deste ponto aí. Entendi. Então a gente fala muito, né? E a gente ouve falar muito sobre a segurança do paciente, protocolos clínicos, apoio à decisão clínica, mas existe um forte apelo aí gerencial por trás do PEP, né? Isso me leva até a pergunta 2, Valmir. Tem a questão aí de como o PEP ele afeta 4 pilares do hospital, né? Estoque, faturamento, controle de infecção hospitalar e SADT. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que isso ocorre, por favor? Pronto, exatamente. Esses aí são os 4 benefícios, vamos dizer assim, mais latentes que a gente consegue aferir com a implantação do prontuário eletrônico. A gente começando com a parte do controle de infecção hospitalar, é que quando o PEP sendo utilizado e bem implantado, praticamente a busca ativa que é feita pela CCIH, ela é automática, ela é automatizada. Por quê? Porque quando o médico prescreve um antimicrobiano, ele já aparece lá para o médico infectologista que aquele paciente é suspeito de infecção. Se eu tenho um procedimento invasivo que foi registrado para esse paciente, ele também passa a ser um paciente suspeito de infecção. Ou seja, aquela necessidade de garimpar a informação, que hoje, quando tu não tem o prontuário implantado, é que tu tem que buscar os exames de cultura que foram realizados, os medicamentos, os antimicrobianos que foram prescritos, os pacientes que fizeram exames ou fizeram procedimentos invasivos. Então, o que acontece? Você tem que garimpar essa informação. E quando você tem o prontuário eletrônico implantado, essas informações elas já aparecem de forma automática na tela lá do CCH. Olha, aqui eu estou aqui, eu sou um paciente suspeito de infecção por eu estar nesta condição. E aí o que acontece? O médico infectologista, no caso da CCH, ele já pode interagir com o sistema, fazendo uma auditoria na prescrição e sugerindo para o seu colega, o médico assistente, dizendo, olha, a gente pode utilizar um antimicrobiano que não tem um custo tão elevado e que vai ter o mesmo efeito com um custo mais reduzido, né?
e aí ele pode fazer essa aferição, ele pode bloquear, ele pode sugerir, ele pode mandar uma mensagem para o médico, ou seja, o prontuário interagindo com a prescrição. Quando a gente fala do faturamento, eu volto naquela primeira resposta que eu dei agora há pouco, que eu disse, olha, o médico quando vai prescrever, o sistema submete aquele procedimento às regras contratuais do convênio. E aí o que acontece? Ele já sugere para o médico justificar. Essa justificativa automaticamente já cai aonde? Lá na central de autorização que vai buscar junto às operadoras, às seguradoras, a autorização embasado nas justificativas e nos argumentos que o médico fez. E com relação à parte de SADP, a gente está falando, a gente tem uma redução para os hospitais que utilizam, para os hospitais que trabalham com o SUS, a gente sabe, é um pacote com valor fixo. Então, quanto menos repetição de exames eu tiver, melhor. Por quê? Porque o PEP ele vai fazer com que o médico tenha acesso a todo o histórico de exames e vai dizer, olha, você tem um exame válido, para que você vai prescrever novamente esse exame? Então, com isso, eu consigo ter uma otimização do custo e melhorar a rentabilidade. Quando a gente fala isso, também a gente está falando lá no faturamento. Quando tudo está encaixado e todos os processos eles estão engrenados, eu não tenho lá no faturamento uma centena de contas que eu preciso trabalhar, lapidar a informação, porque clinicamente o médico não informou a justificativa por fazer esse procedimento ou essa prorrogação. Essa informação ela já chega pronta. O faturamento ele tem que fazer o quê? Ele tem que encapsular isso e mandar para o convênio, para a seguradora. Então a gente tem um aumento de produtividade, isso é natural. Agora é necessário que tudo isso, né, exista o comprometimento da instituição, do corpo clínico e da equipe multidisciplinar em utilizar o PEP na sua plenitude, certo? O médico ele passa a ser, vamos dizer assim, o ator principal. Ele não é um figurante, ele não é um ator coadjuvante, ele é protagonista. Perfeito, Valmir. A gente falou um pouco disso agora com a Daene no primeiro webinar do dia. E eu queria reforçar a vocês, pessoal, a dinâmica de hoje é diferente, a gente está usando uma plataforma diferente, a gente está fazendo a transmissão à distância, os nossos entrevistados estão no Recife, eu estou aqui em São Paulo com a equipe, então nessa plataforma vocês também podem enviar perguntas, é só ir no canto direito da tela, que vocês vão encontrar um balãozinho, vocês clicam lá e mandam a pergunta que a gente já começou a coletar aqui. E também nas entrevistas, né, nas perguntas, não aparece minha imagem, mas eu estou aqui o tempo inteiro, então podem enviar as perguntas para a gente. Eu tenho mais uma questão aqui, Valmir, que é um pouco mais, menos técnica, né, que é sobre as mudanças necessárias, né? Porque o PEP não é só uma nova tecnologia, ele é uma nova tecnologia que traz uma série de mudanças para dentro do hospital, né? Então, quando o hospital está pensando em integrar um PEP, quais são as mudanças necessárias na forma como ele gerencia para conseguir suportar a ferramenta e ter os resultados aí que são esperados? Bem, Adriele, é muito interessante a pergunta, porque o ponto mais importante nesse processo da implantação do PEP e os benefícios que ele vai trazer, primeiro, o comprometimento de todo o corpo clínico e da equipe multidisciplinar em utilizar o PEP na sua plenitude. Não é usar pela metade ou usar 70% ou 80%. O resultado disso, tudo que eu falei para vocês, onde ele integra com faturamento, integra com CCH, integra com a área de diagnóstico e terapia e com suprimentos, isso só será possível se utilizar o PEP na sua plenitude. Se toda equipe alimentar corretamente, utilizar as ferramentas que o PEP hoje proporciona, automaticamente os resultados serão alcançados em todas as áreas. Isso vamos dizer assim, explícito quando você faz uma implantação e que o corpo clínico ele se compromete, passa a utilizar a solução como mais um item do seu trabalho no dia a dia, automaticamente esses resultados são sentidos no faturamento, no estoque
e em todas as áreas aí que a gente vem falando. Tá? Esse é um ponto crucial, é o comprometimento da equipe multidisciplinar. É lógico, da alta gestão, o diretor clínico, o diretor médico apoiarem a decisão da instituição, comprarem a ideia e eles serem os patrocinadores. Então, isso é muito importante. Entendi, perfeito. Além dessa equipe, né, do diretor clínico, do diretor técnico, você vê que é preciso uma mudança aí na mentalidade também dos outros gestores que ficam mais no back-office, mais na parte de faturamento, na parte de financeiro, alguém que não fica tão ligado aí à parte assistencial? Com certeza. Tem que ser uma mudança da instituição como um todo. Vamos dizer assim, teria que trocar o chip de todo mundo para que trabalhe de maneira integrada. Então, quando você consegue atingir esse grau de maturidade, integrando todos os processos, né, naturalmente você vai ver que vai ter um impacto no faturamento, consequentemente lá na parte financeira, na parte de atendimento. Por quê? Porque o médico ele vai receber informação vinda da onde? Das áreas de atendimento. O médico vai utilizar as informações que forem alimentadas pela área de faturamento. A informação ela se torna pública. Como a informação se torna pública, democraticamente ela vai estar distribuída entre todas as áreas e cada um tem que fazer sua parte, fazer bem feito. Por quê? Porque o problema, uma vez criado numa área, ele vai refletir em outras. Por exemplo, se eu recebo uma prescrição médica, vamos dar um exemplo, e eu recebo essa prescrição e eu dispenso a medicação fisicamente e não na solicitação eletrônica que foi gerada a partir da prescrição, eu estou criando um problema, porque eu estou, vamos dizer assim, distorcendo o saldo do meu estoque e eu não estou alimentando, consequentemente, o faturamento. Então, eu já estou criando um problema. Então, todas as áreas elas têm que trabalharem de forma harmônica. Perfeito. A gente pode resumir, então, Valmir, os benefícios diretos do PEP na gestão, aí desconsiderando essa relação com o paciente, mas direto na gestão? Sim, sim, sim. Mas uma coisa a gente tem que colocar. A gente está falando do PEP, estamos falando de tudo aquilo que está cercando o PEP, né, que está vamos dizer assim, nas cercanias do PEP, mas sempre o paciente vai ser vamos dizer assim, o centro das atenções, né? A gente não pode também esquecer o paciente, a assistência, a qualidade, para ficar muito na parte administrativa. Embora a gente implante o PEP, ao contrário, hoje em dia o paciente é o centro. Qualquer empresa, qualquer hospital que vá buscar uma solução no mercado, hoje, ele passa a fazer a avaliação a partir do PEP. Por quê? Porque ele quer garantir uma assistência melhor ao paciente. Então, o paciente é o centro das atenções. Há 10 anos atrás, quando a gente ia fazer uma prospecção, ou ia fazer uma demonstração, ia fazer uma negociação, o que se colocava o sistema ele fatura bem? O sistema tem um bom controle de faturamento? De 2003, 2004, agora um pouco mais, né? Isso mudou. O centro que vai definir qual é a melhor solução para uma instituição é o PEP. A partir do PEP, as integrações que ele proporciona é que vão definir qual é a melhor solução para a instituição. Maravilha, Valmir, obrigada. Eu queria entender agora quais são os principais erros que são referentes à gestão, né, quando a gente aborda o PEP, ao implementar a tecnologia e também, claro, como resolver essas questões. Os principais erros, né? Eu que estou há 30 anos aí nessa área de saúde, eu já passei por muitas experiências, né? E às vezes o que acontece? O principal problema é você não ter uma solução que seja amigável à equipe multidisciplinar. Ou seja, eu utilizar termos muito técnicos para um item de prescrição. Se a gente vai pela cabeça lá do farmacêutico, ele vai cadastrar o item de prescrição como solução fisiológica 0,9%, quando na realidade o médico botar soro fisiológico, ou SF. Então, o que acontece? É ter uma linguagem amigável para o médico. É ter uma solução que ela seja o quê?
muito objetiva, que ela seja clean, para que o médico, quando vai fazer assistência, que ele vai interagir com a solução e o paciente, ele não tenha que abrir 4, 5, 10 páginas. Ele tem que ter também um prontuário adequado à sua necessidade. Se ele está trabalhando no pronto-socorro, o PEP tem que abrir com as características do pronto-socorro para ele. Se ele é um ginecologista, abrir uma ficha de admissão da ginecologia e não ele escolher uma ficha para ele começar o atendimento. Ou seja, o sistema PEP ele tem que ser intuitivo, tem que ser inteligente o suficiente para dizer, eu vou trazer esta configuração para este profissional neste setor. Ou seja, é ter uma ferramenta user-friendly, para que ele seja, vamos dizer assim, estimulado a utilizar. Eu costumo dizer, né, nas apresentações e nas reuniões que eu faço com os médicos, né, Brasil e América Latina, o médico ele não é um inimigo da tecnologia. Tem gente que diz que o médico não gosta da tecnologia. O médico gosta da tecnologia, mas ele gosta da tecnologia que seja inteligente, que ajude ele no dia a dia, que reduza o trabalho dele com essa parte de prescrever. Não adianta o médico ir lá fazer uma prescrição com 5, 6, 10 exames, ele fechar a prescrição, ele tem que pegar um bloco para fazer uma guia manualmente, carimbar e assinar. O sistema tem que contribuir, tem que estimular. Olha, no momento que ele prescreve isso eletronicamente, ele já gera as guias no padrão daquela operadora, daquela seguradora. Ou seja, vai reduzir o retrabalho. É isso que faz com que o médico e a equipe multidisciplinar sejam aliados da solução. É ter inteligência. Perfeito, né? Ninguém quer uma ferramenta para atrapalhar ou para engessar o trabalho. Tem que ter aí atender um objetivo que é deixar tudo muito mais fácil e simples, né? Agora, só para lembrar todos vocês, a gente começou o nosso webinar às 19h05, então como ele tem duração de 30 minutos, a gente vai encerrar às 19h35. E agora, Valmir, você começa a ser entrevistado pelos nossos espectadores, por quem está acompanhando a gente aqui no nosso webinar. A primeira pergunta que eu vou te passar foi enviada pelo Paulo Garcia. Ele explica que ele pertence a uma empresa prestadora de serviço de auditoria de contas médicas. E ele questiona quais são os benefícios que o PEP oferece para a relação auditor externo e o faturamento do prestador. Paulo, obrigada aí pela sua participação e pela sua questão. Bom, obrigado pela pergunta, Paulo. Conheço muito bem um pernambucano que está em Salvador, já trabalhou comigo em alguns projetos. Bom, Paulo, muito inteligente a tua pergunta, que quando a gente coloca o prontuário eletrônico, o processo de auditoria ele passa a ser mais harmônico. Aquele cabo de guerra entre o hospital e a auditoria passa a não existir com aquela força que existe hoje. Do lado de cá, o auditor do hospital brigando para que a operadora pague aquele procedimento ou aquele material que foi utilizado. Do outro lado, a operadora querendo excluir aquele item da conta. Quando você tem um PEP, e ele está sendo utilizado na sua plenitude, fica muito evidente aquilo que o médico prescreveu, aquilo que foi dispensado, se foi um produto, pela farmácia, aquilo que foi checado pela enfermagem e aquilo que foi faturado. E aquilo que tem um custo alto está justificado, aquilo que necessita de uma justificativa, o médico justificou num formulário ou através de um campo de observação lá no prontuário, está lá. Então esse processo de auditoria, ele passa a ser um pouco mais harmônico. Aquele cabo de guerra, ele tende a distensionar. Certo? E todas as partes saem ganhando. A instituição passa a faturar realmente aquilo que produziu e as operadoras passam a pagar aquilo que realmente o hospital consumiu e executou. Então, passa a ter, eu acredito que melhora muito essa relação. Maravilha. A gente tem uma pergunta que foi enviada aqui pelo Renato Sabatini, que ele também é palestrante da Semana da Saúde, ele vai falar na sexta-feira sobre radiologia digital. Renato, obrigada de novo. Todo webinar, Valmir, ele está aqui com a gente, todo webinar ele manda pergunta e ele já faz um elogio a você,
Ele agradece pelos interessantes novos conhecimentos passados com a sua intervenção. Então, tá aí o elogio do Sabatini, do professor. Aí ele introduz, né, falando sobre prescrição eletrônica. Se existe hoje alguma iniciativa da Anvisa para regulamentá-la através de padrões comuns de intercâmbio de informação? E ele cita o TIS, por exemplo. Sim, existe, né? Ainda está muito incipiente essa estandarização dos itens, né, de prescrição e faturamento. O TIS é um protocolo que foi criado, ele está sendo desenvolvido, está sendo refinado. Então, hoje, eu diria para você que a gente já caminhou, mas ainda falta muito, para que a gente possa ter uma unificação de uma base única, isso sendo feito pela Anvisa ou pela ANS, que seja comum a todas as instituições. Ou seja, quando a gente fala de um determinado fármaco, aquele código é único, não importa se seja em Manaus, não importa se seja em Porto Alegre, ele será sempre o mesmo código. Já caminhamos muito, mas ainda falta muito. Entendi. Maravilha. A gente tem uma questão que foi enviada pelo Hugo Antônio dos Santos e que dá para reconhecer aqui que estava no webinar também de hoje, das 18 horas com a Daiane. Hugo, obrigada pela sua participação e por continuar com a gente. Ele questiona se, para a implantação de um prontuário, é necessário que os processos da instituição já estejam bem delineados ou se isso pode ser construído com a empresa que implantará o PEP. Olha, o ideal, você vai conseguir um resultado muito mais rápido se você já tiver os processos bem definidos, desenhados e escritos. Porque aí você vai já entrar com uma maturidade no processo. E aí a ferramenta, a solução, ele vai ser parte do negócio. Você pode implantar e fazendo esse ajuste à medida em que você estiver implantando, pode, mas o resultado ele é mais demorado e o processo de implantação ele é mais traumático. Isso é uma experiência de quem já passou por isso, né? Então eu já pude, na época em que eu trabalhei com projetos, eu tive as duas situações. Implantar um PEP num hospital em que tinha os processos muito bem documentados e implantar o PEP num hospital que decidiu colocar a ferramenta sem antes fazer, vamos dizer assim, adubar e arar o terreno, né? O processo de plantação foi muito mais doloroso e a produção não foi tão, vamos dizer assim, tão boa quanto aquele que preparou o solo e fez a plantação e cuidou, foi um pouquinho mais traumático, tá? Mas os dois vão chegar a um objetivo final, tá? Que é a integração entre todas as áreas. Perfeito, uma ótima metáfora aí para a gente entender bem como é que funciona esse processo feito em conjunto. A gente tem mais um... desculpa, Valmir, pode falar. É plantio e colheita. Se você preparar o terreno, se você plantar a semente, se você irrigar, se você colocar o adubo, a planta vai nascer forte. Perfeito, super compreensível. Obrigada, Valmir. A gente tem mais uma questão de alguém que participou do outro webinar do dia, que é o Emídio Martins. Emídio, obrigado por continuar com a gente. Ele fala que o PEP, como ferramenta de integração entre todos os processos de uma instituição de saúde, especialmente estoque, faturamento, CCIH, SADT, auxilia ou facilita a auditoria, a redução de glosas, a precisão do faturamento e a gestão de indicadores de desempenho. Ele fez uma pergunta bem comprida, me deu trabalho aqui, hein, Mídio? Mas então, Valmir, ajuda? Ajuda muito. Essa pergunta que o Emílio falou, ela tem um pouquinho, né, das respostas que eu dei daquelas perguntas que você fez e as anteriores. Quando a gente tem um PEP implantado, fica muito claro que aquela informação saiu da mão do médico, ela chegou na farmácia, o farmacêutico avaliou, ele deu o aval, foi dispensado, caiu na conta. A enfermagem checou, essa informação está no prontuário, está na conta, o auditor, quando chega, ele diz, olha, eu prescrevi 4, foram faturados 4. Está checado 4. Não tem
o que ele contestar. Então, essa relação, como eu falei, quando o Paulo Garcia perguntou, ela tende a distensionar. E aí o processo mesmo vai ficar só, vamos dizer assim, o processo de auditoria, a tendência é ter uma redução das doses. É você ter uma relação transparente entre a operadora e a instituição. Ser uma coisa mais harmoniosa em que as duas vão pegando e puxar para o mesmo lado, unir as forças, né? Eu quero cobrar, eu quero ter a garantia que eu estou cobrando aquilo que eu prestei como serviço. E eu quero receber aquilo que, né, eu executei. E você vai pagar pelos serviços que eu executei. Eu acho que isso, a tendência é melhorar muito a relação. Tá? Maravilha. A gente tem outras perguntas que foram enviadas, mas infelizmente, para manter o nosso compromisso aqui de horário com vocês, a gente não vai poder fazer. Eu vi que o Saulo também, que estava no outro webinar, mandou uma questão. Saulo, obrigada por continuar com a gente. A gente te responde depois. Então, só para lembrar a todos vocês aí que a Semana da Saúde continua. A gente vai ter mais conteúdo, vamos falar de mais tendências de tecnologia que estão aí transformando o nosso setor. E amanhã a gente vai falar sobre um tema que sempre dá audiência, sempre gera interesse aí nas pessoas, que é hospital digital. Então, fiquem atentos, pessoal, porque amanhã a gente muda um pouquinho o horário. É a partir das 17 horas e não das 18, né? Como tem sido todos esses 3 dias. O primeiro webinar é Hospital Digital, o futuro da saúde, e a gente vai ter uma dobradinha aqui. O Birajara Maia e Kleber Araújo, ambos da MV, vão estar com a gente nessa primeira conversa. E logo na sequência, às 18, a gente tem Excelência na Gestão, os 8 estágios da RIMS. E quem vai falar com a gente sobre isso é o Heitor Gottberg, da Folks, que também está sempre aí como fonte nos nossos conteúdos sobre o hospital digital. Então, eu quero agradecer em nome da MV e da Saúde Business mais uma vez a presença de todos. Valmir, obrigada aí por dividir seus conhecimentos com a gente. Pessoal que está acompanhando a gente todo esse tempo, Renato, Saulo, Emílio, ficamos muito felizes com a audiência de vocês. Continuem com a gente amanhã e até mais com Semana da Saúde. Tchau, pessoal!